Olá! Como estão? Ai, que prazer estar aqui de novo com mais uma live falando sobre negócios. Uma live teórica, né? Que a gente está seguindo aqui na nossa linha, falando não só sobre receitas, né? Mas sim de uma maneira mais completa de como empreender na confeitaria, né? Tudo bem com vocês? O Instagram tá avisando que a gente já tá ao vivo. E aí, enquanto o pessoal tá entrando, vou dar aqueles famosos nossos recadinhos. Ixi, minha folha saiu voando. Tomara que eu não precise dela. Vamos lá, Tia Marlene, essa live... Opa, tô botando reflexo. Essa live aqui a gente faz pela Tia Marlene, né? Aqui o WhatsApp da loja para você checar a disponibilidade de produto, fazer seus pedidos, enfim. A loja mudou de endereço, continua no Butantã, ali pertinho, mas está na rua Emanuel Guedes, número 380, certo? Essa live ela vai ficar salva tanto pelo perfil da Tia Marlene, quanto pelo nosso perfil, Doceirice. E eu recomendo, assim, fortemente que você, inclusive, deixe salva também depois na sua pasta lá, para você ter sempre como consulta. Porque eu vou ensinar aqui hoje, a live vai ser sobre precificação. A precificação que é temida, que é tão disputada, que é tão pedida, tão solicitada. Fala sobre precificação, ensina a gente a fazer, eu não sei até hoje e tal. Então, assim, é uma maneira que eu trouxe aqui. Vou tentar ser o mais didática possível, né, para vocês entenderem o raciocínio da coisa. Então, sem mais delongas, vou me apresentar aqui, porque eu tô vendo uns nominhos aqui que eu ainda não conheço. Então, se vocês também ainda não me conhecem, que é a primeira aula que vocês estão assistindo comigo, prazer, meu nome é Vanessa, eu sou confeiteira há 10 anos, professora de confeitaria, e que nem eu falei, hoje a aula é sobre precificação. Eu tinha comentado que a gente tá fazendo uma sequência, né, de lives estratégicas, né, de lives sobre negócio. Então, a gente não tá abordando só receita, porque combinar, né, gente, receita por receita, a gente pega na internet, né, então, assim, não precisa estar aqui numa aula para aprender. Mas aqui a gente traz receitas que são, óbvio, primeiramente, que funcionam, que são validadas, que são aprovadas, né, que vendem bem, etc. E além das receitas, eu quero trazer uma maneira de vocês cada vez se profissionalizarem mais. Porque por mais que você trabalhe da cozinha da sua casa, se você não enxergar a confeitaria como um negócio, você pode estar pagando para trabalhar e nem sabe. Então, assim, talvez você tenha essa sensação, não sei, sabe quando você trabalha muito e não vê o resultado? E não vê dinheiro entrando? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, ensinar aqui pra vocês não caírem nessa cilada. Então, eu comentei na aula da semana passada, que foi sobre ficha técnica, e falei pra vocês guardarem o papel da ficha técnica, que a gente fez todas as anotações. Quero saber aí quem que guardou, porque a gente vai precisar dela. Na aula, a gente fez a ficha técnica, eu dei o exemplo do brigadeiro. Por quê? É uma receita mais simples, né, com poucos ingredientes, então fica fácil da gente entender o raciocínio, porque o importante, gente, é aprender o raciocínio, como se faz, porque aí depois que você aprende você aplica pros outros. A Van tá falando que guardou. Ai, que bom, porque eu também guardei a minha aqui, pra gente seguir a mesma sequência, tá bom? E eu tinha comentado também que a ficha técnica, ela é a base pra você fazer a precificação. Ficha técnica, gente, não é receita, tá? Receita é uma coisa, ficha técnica é outra. Você faz uma ficha técnica a partir da sua receita. Então, assim, eu não vou me estender muito, mas se você não conseguiu assistir, também recomendo fortemente que assista a live sobre ficha técnica para você entender um pouco mais. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo, só pra gente ser a introdução para nossa aula de hoje, tá bom? O que a gente falou? Eu dei uma receita aqui de brigadeiro, no ponto de enrolar, né, brigadeiro de docinho mesmo, que a receita era uma lata de leite condensado para uma caixa de creme de leite e 15 gramas de cacau em pó 100%. Então, a partir daí, a gente construiu uma receita de brigadeiro.
A gente viu que você fazendo essa receita, depois que ela fica pronta, ou seja, depois da cocção, porque ela perde os líquidos, né? Então ela vai ter vai enxugar ali a quantidade. Você vai ver que resulta aproximadamente em 450 gramas de massa pronta. A gente viu também que se você fizer bolinhas, né, de brigadeiro de 15 gramas, que é uma média, eu coloquei números, assim, que não exatamente é da receita ou que a gente trabalha aqui, mas números que ficam fácil o entendimento pra gente calcular certinho, tá bom? Deixa eu só acionar aqui o computador. Ah, pronto. Porque a gente vai precisar da calculadora hoje. Então, para 450 gramas de massa e 15 gramas de cada bolinha, se você fizer, vai render uma receita, vai render 30 unidades. Então, a gente entendeu que a partir dessa receita, a cada receita rende 30 unidades de brigadeiro, certo? E aí, dessas 30 unidades, você tem que colocar na sua ficha técnica quanto que rendeu, a quantidade total, quantos brigadeiros você faz, tem que colocar o modo de preparo mais detalhado possível, todos os utensílios que você utilizou, que tipo de panela, que tipo de espátula, tempo de descanso. Depois que você terminou, quanto tempo ele tem que descansar até você conseguir enrolar? Quanto tempo você demora para enrolar uma receita de brigadeiro, um cento? Então, tudo isso você tem que ter anotadinho na sua ficha técnica para você entender quanto você precisa de ingrediente para preparar quando pintar uma encomenda, controlar melhor seu estoque, evitar desperdício de material. Que mais? Você, enfim, também se preparar, se organizar com um cronograma de agenda de produção. Com quanto tempo antes de antecedência eu preciso preparar para entregar um brigadeiro ali fresquinho e tudo mais para o cliente. Então, isso foi um resuminho, né, do que a gente falou da ficha técnica. E óbvio, né, tem questão também de forminha, do granulado, da embalagem e tal. Mas eu vou entrar mais em detalhe agora, tá? Por quê? Eu fiz um roteirinho aqui, uma colinha. Infelizmente, gente, eu não tenho um flip chart aqui. Então fica aqui comigo, me acompanha, tenha um papel, caneta, lápis, enfim, o que vocês tiverem aí para anotar, porque vai ser imprescindível, tá bom? E se você conseguir, se quiser também, né, uma calculadora para ir acompanhando aqui os cálculos que a gente vai fazendo, é melhor também, tá bom? Se não, só presta atenção que nem eu falei, pela linha de raciocínio vai dar para entender, certo? Então vamos seguir lá na receita do brigadeiro. Então, para fazer uma receita, eu falei que era 1 para 1, né? Um leite condensado para um creme de leite. Então, eu vou calcular em cima do que eu gastei aqui a última vez que eu comprei, tá? Porém, você tem que fazer esse cálculo não pensando, eu peguei uma promoção, normalmente custa 30, mas eu comprei por 25. Não, nunca calcule preço de promoção, calcule sempre o contrário, o preço mais alto que você pagou. Aqui, eu coloquei essa média, porque se Deus quiser é o que eu quero continuar pagando. Mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, leite condensado, R$ 5,79 a caixinha. Um creme de leite, R$ 2,85. E o cacau, 15%, como que a gente calcula? Porque 15% não, desculpa, 15 gramas. O cacau é 100%. Como que a gente calcula? A embalagem do cacau em pó vem meio quilo, ou seja, 500 gramas. Ela custa R$ 29,99, foi o preço que eu coloquei aqui, que tá o comum por aí, o normal por aí. Então, desses R$ 30 reais corresponde ao pacote inteiro, que são 500 gramas. A gente faz uma regrinha de 3. Quanto custa só os 15 gramas que você vai pagar, ou que você vai usar? Então, para 500 gramas custa R$ 29,99. Para 15 gramas custa X. Então, você faz aquela regrinha de 3. Então, R$ 29,99 dividido por 500, né, que é o peso total da embalagem, vezes 15. Aí você vai saber quanto de cacau te custou para fazer uma receita. Aqui eu já tenho os valores calculados, que nem eu falei, para facilitar. E ele me custa para uma receita 90 centavos, tá bom? Pra gente viu também que uma receita rende 30 brigadeiros, certo? Então você vai precisar de 30 forminhas. O cálculo é a regrinha de 3 igualzinho. Então, um pacotinho de forminha vem 100. E ele custa R$ 2,89. Então,
Quanto que vai custar as 30? 2,89 dividido por 100, você vai ter o valor de cada forminha individual, vezes 30, que foi a quantidade que você tem na receita. Deu 87 centavos. E o granulê, aquele confeito de chocolate mesmo de verdade, que eu mostrei que a gente tá utilizando aqui, para você fugir do granulado comum, né, ter um diferencial e agregar mais valor aí, muito mais sabor e qualidade pro seu produto, do que o granulado comum, eu quero dizer. A gente viu que a cada bolinha de brigadeiro, você precisa de aproximadamente 4 gramas de confeito para cada brigadeiro. Então, se uma receita te dá 30 brigadeiros, cada um usa 4 vezes 30, 120. Então, a gente sabe que a gente vai precisar de 120 gramas de granulê para enrolar uma receita, certo? O pacotinho do granulê tá caro pra caramba, cada vez mais caro que, né, com a alta do cacau. R$ 38,99. Ele vem 400 gramas. Então, você pega R$ 38,99 dividido por 400, que é o que vem no pacote, vezes 120, que é o que você vai utilizar em uma receita. Dá R$ 11,70. Até aqui, tudo bem? A gente, por enquanto, só tá falando do preço das coisas que a gente utilizou. Porque, para você fazer uma precificação, você precisa ter na ponta do lápis tudo, absolutamente tudo que você utiliza para fazer seu preparo, sua receita, enfim. Aqui a gente tá falando de brigadeiro, então eu vou calcular especificamente do cento de brigadeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, a gente tem que o custo dos ingredientes do brigadeiro, no total, deu R$ 9,54, que foi R$ 5,79 do leite condensado, mais R$ 2,85 do creme de leite, mais 90 gramas do cacau em pó. Isso totaliza R$ 9,54. A forminha mais o granulê, que a forminha é 87 centavos e o granulê é 11,70. Então, 11,70 mais os 9,54. Você vai saber quanto você tem de custo daquela receita, certo? Só que aí a gente tá falando de fazer o cento. E a gente sabe que uma receita rende 30. Então, para você ter um cento, quantas receitas você vai precisar? 3 receitas e meia. Dei uma arredondada, né? Por quê? Se uma é 30, 60, 90, 100. Então, 3,5, certo? Então, para você fazer um cento de brigadeiro, você vai precisar de 3 receitas e meia. Então, vamos calcular em cima disso, tá? Das 3 receitas e meia. Eu tinha passado lá o preço de 22,11, que era o total, né, dos ingredientes, mais forminha, granulê, etc. Deu 22,11 vezes 3,5, que são 3 receitas e meia para fazer um cento, dá 77,38. Estão comigo? Então, vamos lá. 22,11 vezes 3,5 dá 77,38. Isso é o que você sabe que você vai gastar só de ingrediente para você fazer um cento de brigadeiro. Certo? Agora, a partir daí, o que eu quero que vocês incluam? Que eu vou ensinar um jeito... que agora que a gente vai começar a falar mesmo efetivamente de precificação, que é um jeito didático, é um jeito mais prático, mais fácil para quem trabalha em casa ou para quem tá começando, mas assim, principalmente é para quem não tem muita intimidade com números, para quem se embanana toda na hora de fazer esses cálculos, para quem só fica ouvindo falar, margem de lucro, CMV, não sei o que, e não sabe nem o que tá acontecendo. Então, eu vou ensinar um jeito aqui, que assim, você não vai deixar de calcular nada, de contabilizar ali nada do que você precisa, e é um jeito que eu acho mais prático, mais fácil de se calcular, certo? Então, vamos lá. Falei do 77,38, que é o custo da sua receita para fazer, certo? A partir daí, você tem que incluir também 5% de perda, que é uma média, um padrão que o mercado usa. Por quê? Você vai estar lá enrolando o brigadeiro, aí um caiu no chão, ups, e agora, né? Não dá pra utilizar. Você abriu a caixa, o pacotinho do granulê, viu que ele tá vem uns pedacinhos que estavam meio colados, meio feios, você inutilizou. Você, na hora de raspar a panela, ainda sobrou um pouquinho que você não conseguiu raspar tudo. Então, você tem que contabilizar 5% de perda, que dá uma média aproximada do que você pode ter. Porque se você não calcula esse 5% de perda, isso é prejuízo para o seu bolso depois, se você não incluir, certo? Porque pode ser que você tenha
Pode ser que você não tenha, mas pode ser que você tenha. Então, é mais fácil a gente calcular já tendo, certo? Então, 5% de 77,38, que a gente tinha visto, deu 81,25. Até aí, tudo bem? Estão nesse número comigo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Que é importante que a gente vá acompanhando pra gente não se perder aí no meio do caminho, tá bom? Então, anota esse número, 81,25, certo? De embalagem, você não vai entregar 100 docinhos na mão, certo? Eu fiz um cálculo aqui do que eu utilizo de caixa, de modelo de caixa, de embalagem, só pra gente ter uma ideia. Claro que você vai utilizar a embalagem que você quiser, do fornecedor que você quiser, mas enfim. Aqui, como que eu entrego? Eu entrego naquelas caixas quadradas, que custa R$ 5,50. Eu coloco aquelas placas de 100 docinhos, né? A gente chama de berço, que é pra você acomodar os docinhos, ele não fica sambando assim na caixa, correr o risco de chegar todo tombado. Então ele fica apoiado nesses bercinhos, que custa R$ 3 cada placa. E eu ainda coloco um adesivo, né, da doceirice, tudo ali por fora da caixa, né, com os nossos contatos e tal, e marcando a nossa identidade visual, a nossa marca, certo? Então, de embalagem, caixa, R$ 5,50. O adesivo, 20 centavos. Berço, R$ 3, né, a placa, deu 8,70, certo? Você soma com os... Não, perdão, desculpa. Guarda os 8,70, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, tá? Vai perguntando que eu tô aqui de olho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu já respondo prontamente pra gente não seguir na nossa linha de raciocínio com dúvida, tá bom? Então, guarda os 8,70 que é de embalagem, aqui num cantinho da cabeça. Custos fixos e variáveis. Ai, como é que calcula? Eu não sei calcular, porque eu não sei quanto eu gasto de gás, de luz, de água. Eu tenho aluguel? Não tenho aluguel. Então, assim, uma maneira da gente abordar, que nem eu falei, de incluir esse custo sem dificultar muito. Sempre a intenção é essa, tá, gente? Incluir os custos para você não sair perdendo, mas de uma maneira simplificada que você consiga aplicar, tá? Para quem trabalha em casa, 15%. Para quem tem ponto físico, ateliê, etc., 30%. Por quê? É uma média que se encontrou de cálculos do mercado, que de custos que você tem, que fica muito difícil contabilizar nessa hora que a gente está fazendo a precificação. Então, se você trabalha em casa, 15% em cima dos 81,25, que era o seu custo lá. 15% de 81,25 dá 93,43, certo? De novo, a gente só tá falando de custo até agora, tá bom? Não falei nada de margem de lucro, de mão de obra, de nada. Então, o seu custo para produzir um cento de brigadeiro tá em 93,43, certo? Eu vou trabalhar em cima desse número porque a maioria, acredito que trabalha em casa, né, que não tenha uma loja, enfim, então não calcula os 30%, normalmente calcula os 15%, tá bom? Aí, em cima desses 93,43, a gente vai incluir um fator de multiplicação. O que quer dizer isso? Margem de lucro, valor de mão de obra. Como que eu calculo a mão de obra? Eu tenho funcionário? Não tenho funcionário. Para fazer um cento de brigadeiro, eu demoro 1 hora para enrolar. Mas e para fazer um bolo? Quanto tempo você demora? Então, para cada produto, você tem um tempo de preparo, você tem um tipo de mão de obra. E eu sei que, assim, dificulta muito a gente calcular a nossa hora de trabalho, né? Porque, que nem eu falei, cada produto te demanda um tipo de trabalho diferente, um tempo diferente. Então, para você conseguir aplicar esse valor sem perder e também, né, sem deixando de inserir, mas de uma maneira fácil, multiplique por 2 no mínimo, Qual que é o ideal? Vamos multiplicar por 2,5. Porque aí você vai contabilizar uma boa margem de lucro, você vai contabilizar toda a mão de obra. Se você tiver funcionário, eu chamo às vezes uma ajudante aqui para vir trabalhar comigo quando eu tenho bastante encomenda. Então multiplica por 3, certo? Então a gente tem os 93,43 que eu falei, vezes 2,5. Perdão, volta, pulei. 93,43 e os 8,70, lembra que eu falei para deixar guardadinho num cantinho da cabeça? De embalagem, dá 102,13.
esse 102,13 vezes 2,5, que eu falei do fator de multiplicação, dá 255. Então, chegamos no valor de precificação para você passar para o seu cliente. Você cobrando 255, é garantido que você não tenha prejuízo, que você tenha a sua margem de lucro garantida, que você tenha incluído todo o trabalho que você teve para fazer, toda a sua mão de obra e, obviamente, repor todos os custos que você teve de ingredientes, que nem eu falei, contabiliza conta de água, de luz, que é sempre difícil da gente calcular. Então, chegamos em 255. Se você multiplicar por 3, que nem eu falei, às vezes tem funcionário que vem me ajudar e tal, 306 tem que ser o valor do seu cento. Certo? Até aí alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos, gente. Eu fui falando. Eu sei que é difícil a gente ir acompanhando os números, principalmente quando não está visualizando. Eu tô com a minha colinha aqui. Mas por isso que eu falei para vocês guardarem o papel que a gente fez da ficha técnica, que já tinha a nossa receitinha anotada lá, pra gente fazer o cálculo em cima desses valores que a gente já tinha falado, porque é em cima da ficha técnica que a gente faz a precificação. Prometo conseguir, para uma próxima aula, se a gente continuar em assuntos assim, um flip chart. Como até agora a gente só tinha feito aulas de receita, né? Então vocês estão ali na cozinha comigo, me vendo preparar e tudo mais. Aula assim pra gente falar sobre negócio, né? Sobre empreender na confeitaria, precisa de um outro tipo de material. Então quero entender, se vocês entenderam o raciocínio, querem que eu volte, fale alguma coisa de novo, me conta aqui o que vocês, se deu pra entender, se tá claro ou não. Porque aproveite quem tá ao vivo, né? Quem tá acompanhando, que pode perguntar aqui que eu já tiro a dúvida na hora. Quem ainda ficar com dúvida depois, quando for reassistir e tudo mais, quando ela ficar salva, aí você coloca nos comentários da live, que aí eu respondo também prontamente, tá bom? Então, olha só, ninguém se manifestou. Eu falei que tá todo mundo quietinho aí, então eu vou assumir que eu expliquei super bem, que todo mundo entendeu. Vocês acharam complicado? Vocês acharam que dessa forma fica fácil de fazer, de aplicar? Porque eu sei que precificação é um bicho de 7 cabeças, né? Pra muita gente, fica difícil. Então, eu procurei, assim, estudei algumas formas de como passar de uma maneira, que nem eu falei, mais simples, mais didática possível, para que vocês apliquem isso, né? Não simplesmente... eu vi, entendi mais ou menos, anotei, mas nunca coloquei em prática. Pelo contrário, né? A gente tem essa troca aqui de sempre vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês também, enfim, de vocês como colocar tudo em prática, não ficar só no papel anotado, né? Deu pra entender? A Adriana tá falando, gostei muito dessa explicação. Obrigada! Às vezes é difícil a gente falar sobre um assunto quando aquilo já tá embranhado, né, em você, e aí você precisa explicar do zero, né, assim, como fazer passo a passo, porque às vezes você come bola com algum detalhezinho, que nem eu falei, sempre falo, né, que o óbvio não existe, que tá óbvio pra você, mas não é pro outro, né, que não tá acostumado, que não lida com isso no dia a dia. Então, assim, é uma maneira, assim, que eu aprendi e que eu fiz assim, faço ainda com alguns produtos, porque, que nem eu falei, é a maneira mais fácil de contabilizar, né, sem ter nenhuma perda. Então, se ninguém ficou com dúvida, querem que eu faça um review aqui, gente? Vamos rever, então, rapidinho? Porque eu sei que é um assunto complexo, denso, né, assim, de muita informação, que às vezes a cabeça dá uma embananada. Então, vamos rever rapidinho, tá bom? Eu juro ser sucinta. Vamos lá, receita do brigadeiro. 1 leite condensado para 1 creme de leite para 15 gramas de cacau em pó. Você tem de custo aí R$ 9,54, tá bom? Dos ingredientes. Forminha, cada receita rende 30 e você usa 120 gramas de granulê, né? Do confeito de chocolate. Eu uso do ao leite, tá? Só para complementar. Aí você tem os 9,54 mais 87 centavos de forminha, mais 11,70 do granulê. Você tem um custo para uma receita de 22,11, certo? Você sabe que uma receita rende 30 brigadeiros. Então, para você fazer 1 cento, você vai precisar de 3 receitas e meia, certo? Das receitas, custo delas, R$ 77,38, porque é o 22,11 vezes 3,5, certo?
3 receitas e meia para fazer 100 brigadeiros. Então, só de custo aí, de ingrediente, de material, você tem R$ 77,38. Você inclui nesse valor 5% de perdas, caiu no chão, granulado tá esquisito, você tirou um pouquinho, inutilizou uma forminha, enfim. 5% dá R$ 81,25, tá? Embalagem. Você tem uma caixa, um adesivo e um berço, eu dei de exemplo. Cada um soma todos esses custos, R$ 8,70. R$ 8,70 com... Ó, de novo eu me perdi. No mesmo ponto, gente, vocês viram? Me perdi assim, é porque o 8,70 você tem que calcular, mas deixa de lado, porque a porcentagem dos custos fixos e variáveis que eu coloquei, que no caso, vamos falar de quem trabalha em casa, 15%, você tem que calcular em cima dos 81,25, que é o custo da sua receita com as perdas, tá bom? Então dá 93,43. Aí sim, 93,43 com 8,70 das embalagens, te dá um total de 102,13, tá? Esses 102,13 são os seus custos, tá? Isso tá incluído custo de ingrediente, custo de embalagem, custo de mão de obra, custo de aluguel, de luz, de água, margem de lucro. Então, esses 102,13... Falei errado. Volta. Perdão. 102,13. Não, tá certo. Eu só falei de mão de obra e margem de lucro a mais. Que é aí que vai entrar o fator de multiplicação, me perdoa. Tá vendo? Eu falo, é um assunto denso, gente. Aqui com a minha colinha, aí eu botei os números um embaixo do outro, aí até eu me perdi aqui no meu número. 102,13 é contando custo da receita, né? Ingredientes, insumos, embalagem, enfim, tudo que você usa. Mais a porcentagem de perda, caso você inutilize alguma coisa que você abriu, que você teve de perda aí, de perda. E custos fixos e variáveis. Aluguel, luz, água, gás, certo? Aí, desses 105 são os seus custos. Você multiplica com o fator de multiplicação que eu comentei. Nunca multiplicar por menos de 2, certo? Nunca! Senão aí sim você vai ter prejuízo. É no mínimo 2. Qual que é o ideal? 2,5, tá bom? Que aí você vai incluir sua margem de lucro, você vai incluir mão de obra de trabalho, fica mais fácil, que nem eu falei, de contabilizar quanto tempo você gasta para fazer cada produto. Então você cria um padrão médio, tá? De tempo de mão de obra. Você tem, sei lá, 20 produtos no cardápio, você teria que fazer dos 20, entendeu? Quanto você calcula, quanto você demora para saber quanto seu tempo de mão de obra, para você conseguir saber qual a sua hora de trabalho ali para aquele produto, entendeu? Então, você multiplica por 2,5. Então, 102,13 vezes 2,5 dá 255. Esse é o preço do seu cento de docinho, de brigadeiro, certo? Às vezes eu tenho uma ajudante que vem aqui, às vezes eu tenho alguns outros custos extras de divulgação, de marketing, enfim. Multiplica por 3, ok? 306. Então, chegamos no seu valor de 100 de venda para o seu cliente. Certo? Eu falei que o review aqui iria ser mais curtinho, né? Só pra gente realmente rever cada passo, né? Cada etapa aqui do nosso cálculo, da forma de pensar. Então, quero saber se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não precisa pedir pra fazer solicitação pra entrar, senão vocês entram ao vivo comigo na live, tá bom? Só colocar aqui no comentário aqui embaixo, que quando você apertar pra enviar, eu já recebo aqui na hora, já vejo, leio e respondo pra vocês. Tá? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou achar ótimo, porque eu falo, nossa, expliquei super bem, ninguém teve dúvida nenhuma, mesmo sendo um assunto super denso, super complexo, tá super compreendido, certo? Tudo certo? Bom, gente, então, que nem eu falei, a live vai ficar salva, tanto no perfil da Tia Marlene, quanto no meu perfil da Doceirice. Reassiste quantas vezes você precisar, tá? Que nem eu falei, para lembrar algum detalhe. Então, deixa salva a live também lá no Instagram, para você conseguir reassistir, acessar fácil, né, o conteúdo. Encaminha para alguém que, se você acha que ficou muito fácil de entender, para essa pessoa também conseguir fazer, tá? E as próximas lives agora, a gente tem agora no mês de março, a gente vai ter 2 lives.
duas lives aula, né? E aí a gente vai voltar. Vocês lembram quando eu vim com uma live falando sobre ideias de presentinhos lucrativos? Vocês piraram. Meu direct que choveu de mensagem de sugestão. Então eu quero trazer a parte 2 e a parte 3, tá? Já preparei aqui todo o conteúdo, já separei tudo. Então as lives de março vai ser lives, óbvio, né? Focadas em Páscoa. Porque a Páscoa, pra quem ainda não se ligou, é dia 20 de abril esse ano, então a gente tem ainda um tempo, né, pra conseguir se preparar, né, criar suas estratégias, se organizar, estudar cardápio, ver o que vai fazer, o que vai oferecer, ou mesmo pra quem quer fazer de presentinho, né, pra distribuir ali pra família e pros amigos. Então a gente vai ter 2 lives aula de outros presentinhos lucrativos para a Páscoa, tá bom? Então me acompanhe aqui na nossa programação, espero que vocês tenham gostado e que nem eu falei, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo ali pra vocês, tá bom? Beijo, até mais!